Olá, vamos conversar um pouquinho sobre as alterações que nós tivemos na legislação trabalhista por conta da pandemia Covid-19. Nós podemos citar aqui três alterações significativas, três MPs que mexeram aí, né, fizeram algumas mudanças dentro do direito do trabalho, que são elas, a MP 927, a MP 936 e a MP 958. Vou colocar aqui embaixo, então, para vocês o link, tá, dessas três MPs para que vocês consultem e tirem suas dúvidas, caso vocês tenham aí o que elas estão falando, como que elas estão funcionando, o que elas estão fazendo. Bom, a primeira delas, que é a MP 927, ela traz aí para nós alguns pontos, algumas mudanças, onde se falou do que o empregador poderia fazer naquele momento em que foi solicitado o isolamento social. E aí, o que a gente pôde, então, enquanto empregador, adotar ali como alternativas para oportunizar, né, para possibilitar que aquele empregado ficasse na sua casa fazendo isolamento? Primeiro, que a gente oportunizasse para ele o teletrabalho, se o nosso trabalho, se a nossa atividade tivesse essa possibilidade, se ela pudesse ser realizada dessa forma. Depois, férias, antecipação de férias, então eu tinha férias vencidas ou ia tirar férias daqui a pouco, então vamos já tirar essas férias, vamos já oportunizar essa possibilidade para que ele fique em casa aqueles 30 dias, porque imaginou-se que em 30, 60 dias a gente voltaria aí, não ao normal, mas que a gente já voltaria às nossas atividades, nos nossos locais de trabalho. Também se falou das férias coletivas, então proporcionar que todo mundo ficasse na sua casa, né? Dependendo da atividade, uma indústria, por exemplo, ela não conseguiria realizar essa atividade remota, então vamos mandar todo mundo para casa por férias coletivas. Igual a gente identificava lá na década de 80, começo da década de 90, a gente até viu isso em meados de 2008, 2009, na crise econômica, que pegou aqui o Brasil de surpresa, digamos assim, onde as metalúrgicas principalmente fizeram essas possibilidades, né, usaram muito das férias coletivas. Então isso foi proporcionado também agora. Aí também tivemos a possibilidade do teletrabalho. Só que aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, porque quando a gente fala do teletrabalho nesse momento, eu não estou me referindo ao teletrabalho igual foi modificado pela reforma trabalhista, tá? Na reforma trabalhista eu modifiquei aquele empregado, aquele teletrabalho que é contratado já por essa modalidade. Na medida provisória, eu estou oportunizando que aquele empregado que trabalha presencial realize a sua atividade pelo teletrabalho. Então, essa é uma mudança, cuidado, para não querer fazer uso daqueles benefícios, daquilo que a legislação permite que seja feito pelo teletrabalho, ok? E aí também foi possibilitado, né, foi permitido que o meu contrato de trabalho, ou perdão, que eu recebesse o FGTS do meu contrato de trabalho. Isso também foi uma coisa boa, muita gente tinha um FGTS alto, e devido a todos esses problemas, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabia ainda o dia de amanhã, então, que eu pudesse ali sacar. Com a medida provisória 936, falou-se aí já da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Então, como que é essa suspensão, né? Como que ela vai funcionar? Então, eu vou agora simplesmente deixar de realizar a atividade e a responsabilidade não é mais do empregador, mas a responsabilidade também não seria, nesse caso, ao INSS, por exemplo, porque eu não estou ali num auxílio doença, não estou ali num auxílio acidente, nada disso. Simplesmente a minha atividade foi suspensa por conta de uma calamidade pública. Então, entra aquela história de que nós estamos aonde? No limbo, né? Nós precisamos aí nadar, nadar, nadar com as nossas próprias pernas, usar as nossas economias, fazer um novo planejamento familiar, porque muitos entraram nessa situação, ficaram sem salário, ficaram com uma situação mais difícil dentro da sua casa, dentro da sua realidade, mas foi uma possibilidade que a medida provisória trouxe, que oportunizou, até porque os empregadores estavam ali sem saber o que fazer. Ou era isso ou mandava embora, né? E a gente tem que aproveitar esse momento e dizer que essas medidas provisórias, na verdade,
por mais que elas oportunizassem essas mudanças, essas alterações na legislação, o foco delas não foi rescisão de contrato de trabalho, não foi demissão em massa, não foi nada disso. O foco delas foi de se manter o emprego, de se continuar gerando empregos ou, pelo menos, possibilitar que essas pessoas ainda consigam realizar as suas atividades, ainda consigam trabalhar, tá? Então esse foi o foco, esses foram os focos de todas as medidas provisórias. A última que eu queria mencionar, que é a medida provisória 958, ela já fala não só do direito do trabalho, mas ela fala também das dívidas que foram feitas pelas empresas, porque a gente sabia que a gente estava aí se recuperando, né? Muitas empresas vinham em uma recuperação, em um crescimento, para tentar novamente ter aquele mesmo potencial de alguns anos por conta dos problemas econômicos que a gente vem enfrentando. E aí a medida provisória 958, ela vem e fala assim, olha, se a sua empresa está passando por dificuldades por conta da pandemia, tá? Então a justificativa é a pandemia. Nesse momento você pode sim fazer uso de possibilidades, de novas formas de conseguir negociar as suas dívidas. Só que isso precisa ficar muito claro que o fato marcante, né, o nexo causal, digamos assim, é a pandemia Covid-19. Se a empresa já passava por dificuldades, já estava engatinhando ali antes da pandemia, ela não pode fazer uso dessa medida provisória, tá? Então, isso precisa ficar muito claro aqui, muito evidente, que o foco, o nexo aqui de causalidade, o problema da minha crise é a pandemia Covid-19, tá bom? Então, eu queria aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessas alterações, dessas mudanças que nós tivemos. Precisamos estar atentos porque podemos ter mais alterações aí, acredito que vamos ter mais alterações e vamos aguardar aí para ver como que vai ficar todo esse direito do trabalho, todas essas modificações dentro da nossa sociedade, tá bom? Espero você em outra oportunidade. Tchau!